Bem, de volta com o regimento interno do TRT da terceira região, de volta com o artigo 10 e para falarmos do parágrafo 2º do artigo 10. Cuidado, tá? Tem gente que acha que a regra disposta no parágrafo 2º é uma regra geral que vai ser aplicada tanto aos desembargadores quanto aos cargos de direção. Nada disso. Eu tenho uma regra que é exclusiva para os desembargadores. Eu estou falando no parágrafo 2º de posse e entrada em exercício de um desembargador do trabalho e não de um cargo de direção, tá? Então vejam só o texto do regimento interno, vamos dar continuidade à aula sobre o artigo 10 do regimento interno do TRT da terceira região, tá? Vejam só, artigo 10. Parágrafo 2º, já vimos o caput e o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A posse e o exercício ocorrerão no prazo de 30 dias após a publicação no órgão oficial, cabendo prorrogação a requerimento do interessado por igual período. Então, atenção. A posse e o exercício ocorrerão no prazo de 30 dias, grifem, 30 dias, após publicação no órgão oficial. Qual é o órgão oficial? Diário Oficial da União, tá? Cabendo prorrogação a requerimento do interessado por igual período, mais 30 dias. Então tem que observar esse esqueminha aqui, ó. Falei da posse dos desembargadores e daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que isso aqui é somente para desembargador do trabalho, exclusivo para os desembargadores do trabalho. Falei da posse e entrada em exercício, né? 30 dias. Publicou no DOU, 30 dias para posse e exercício. Mas a requerimento do interessado, um requerimento de prorrogação, eu posso ter mais 30 dias, 60 dias ao todo para posse e exercício, tá? Então atenção, ó, desembargador, 30 dias, requerimento de prorrogação, mais 30 dias. Esse esquema aqui, ele é exclusivo para a posse de desembargadores do trabalho. Por quê? Porque quando eu falo dos cargos de direção, eu não vou encontrar o regramento aqui no parágrafo 2º do artigo 10. Eu vou encontrar nos parágrafos 3º e 4º do artigo 12. Afinal de contas, eu estou falando dos cargos de direção do TRT da terceira região. Primeiro, eles precisam ser eleitos, tá? A partir do momento que eu tenho a eleição, eu vou ter a respectiva posse e da posse nós vamos ter a entrada em exercício. Então eu tenho datas fixas, eu tenho, né, um regramento fixo e não algo maleável como acontece com o desembargador. Maleável no seguinte sentido, né? Eu não tenho a definição de uma data exata aqui, vai depender de quando sai a publicação no Diário Oficial da União. Já nos cargos de direção, não. Nos cargos de direção eu tenho aí, né, uma regra fixa por parte do regimento interno do TRT da terceira região. Vejam só, na aula lá sobre o artigo 12 eu vou voltar a falar disso e inclusive vou fazer um esquema, uma tabelinha no quadro aqui, ó, para ratificar ainda mais essas regrinhas de posse e entrada em exercício, tá? Mas vejam só, o artigo 12 que fala da eleição dos cargos de direção no TRT da terceira região, parágrafos 3º e 4º. Podem marcar desde já o parágrafo 3º e também o parágrafo 4º, tá? Parágrafo 3º. Realizar-se-á a eleição na terceira quinta-feira do mês de outubro, ou não havendo expediente, no primeiro dia útil subsequente. Opa! Quando é que acontece as eleições, tá? Quando é que acontecem, desculpe, tá? As eleições lá no TRT da terceira região para os cargos de direção? Na terceira quinta-feira do mês de outubro. Se porventura não for um dia útil, no primeiro dia útil subsequente, tá? Mas o que o concurso vai perguntar para vocês? Quando? Qual é o dia fixado no regimento interno para a eleição dos cargos de direção? Terceira quinta-feira do mês de outubro, tá? Então, terceira quinta-feira do mês de outubro é o dia da eleição. Quem foi eleito vai tomar posse e, consequentemente, entrar em exercício. Parágrafo 4º. Marquem também. Os eleitos serão empossados até a terceira semana do mês de dezembro. Circulem, grifem, muita atenção. Até a terceira semana do mês de dezembro. Vou repetir, ó. Os eleitos serão empossados
até a terceira semana do mês de dezembro e o exercício ocorrerá no dia 1º de janeiro. Então, posse, até a terceira semana de dezembro. Ah, professor, não colocou o exercício aqui? Verdade, acabou o quadro, tá? Então, completem aí no esquema de vocês, coloquem a entrada em exercício aí no dia 1º de janeiro do ano subsequente, naturalmente, tá? Quando nós formos estudar novamente o artigo 12, tá? Eu vou fazer todo um esqueminha com vocês, relembrando essas questões referentes a essas datas, data de eleição, data de posse, data de entrada em exercício dos cargos de direção, e a gente aproveita e faz a revisão dessa regra aqui também, uma regra que é válida tão somente para os desembargadores do trabalho. Publicou no DOU 30 dias para posse e exercício, tá? A requerimento do interessado, um requerimento de prorrogação, mais 30 dias para posse e exercício. A regra vale para desembargadores do trabalho e não para os cargos de direção, ok? Bem, parágrafo 3º e parágrafo 4º no âmbito do artigo 10 do Regimento Interno do TRT da Terceira Região. Parágrafo 3º. Os presidentes de turma tomarão posse perante os órgãos que os elegeu, a própria turma. Então, o presidente de turma toma posse perante a respectiva turma, tá? E parágrafo 4º, uma questão comum em todos os regimentos internos praticamente, na posse de desembargador não haverá discursos. Então, na posse de desembargador, que é uma posse mais simples, vamos dizer assim, tá? Não há qualquer tipo de discurso, não haverá discursos na posse de desembargador, o que significa que na posse dos cargos de direção, como toda sessão solene requer, eu posso ter ali um breve discurso ou até mesmo, quem sabe, um longo discurso por parte daquele que está sendo empossado no respectivo cargo de direção, tá? Falei do artigo 10, a preocupação maior de vocês tem que ser com o iniciozinho do caput, que os desembargadores e os cargos de direção tomam posse perante o Tribunal Pleno. Se o desembargador quiser, pode ser no gabinete da presidência, perante o presidente, ad referendo, com referendo do Tribunal Pleno. Lembrar do parágrafo 2º e lembrar que essa regra é exclusiva para os desembargadores. Publicou no DOU 30 dias para posse e exercício, mas podendo ser prorrogado por mais 30 dias, tá? Falei dos cargos de direção, eu tenho que lembrar que a regra está lá no artigo 12, parágrafos 3º e parágrafo 4º, tá? Então não façam essa confusão, que é uma confusão comum, tá? Isso pode ser uma pegadinha no dia do concurso aí e derrubar muita gente, ok? Bem, lá no artigo 12, como eu disse, nós vamos esquematizar e falar, rever tudo isso que eu já comentei com vocês aqui, tá? No nosso próximo encontro, falaremos do artigo 11, uma regra presente também em muitos regimentos internos. Então não deixem de acompanhar ali o nosso próximo encontro, nossa próxima aula, falando a respeito do artigo 11 do Regimento Interno do TRT da Terceira Região. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.